não existe nenhuma hipótese de nenhum povo residente num país evoluir se ele for governado na base da mentira, na base do ódio, na base do fake news, na base da deslealdade e na base de desrespeito aos governadores e aos prefeitos desse país. Porque nós tivemos um presidente que não conversava com o governador, que não conversava com o prefeito, que não conversava com o dirigente sindical, que não conversava com o reitor, que não gostava de negro, que não gostava de branco e que não gostava de nada a não ser de permitir que 700 mil pessoas morressem por conta da Covid e uma parte dela sob a responsabilidade da negligência médica, que ficava vendendo um remédio que não servia para a Covid e que ficava dizendo que se as pessoas tomassem vacina, virava jacaré. Nenhum povo vai para frente tendo um presidente da República mentiroso, que não gosta do povo e que só sabe falar mal das pessoas. Eu quero que vocês saibam que a imprensa resiste. E eu queria avocar a imprensa aqui, porque tudo que foi falado aqui desse microfone, por todos os meus ministros e pelo governador, vocês é que tem que fiscalizar para saber se isso vai ser cumprido. Porque, veja, é muito importante. É muito importante. Eu quero dizer para vocês que quando eu voltei para a Previdência em 2023, tem uma quantidade enorme de obras, milhares de obras, que nós começamos a fazer em 2008, dinheiro que eu passei para a Prefeitura em 2010 e 2011, e esse dinheiro não foi utilizado para resolver o problema do povo pobre. Então, pelo amor de Deus, imprensa, me ajude a fiscalizar todo o dinheiro que nós anunciamos aqui, porque esse dinheiro é para melhorar a vida do povo do Maranhão. Nesse país, se tentou contar muitas inverdades. Uma delas é que era preciso paralisar o Minha Casa Minha Vida e construir Minha Casa Verde Amarela. Quem é que tem uma casa? Quem é que tem uma casa verde amarela? Quem é que ganhou uma casa? Sabe quantas Minha Casa Minha Vida eles pararam? 87 mil casas que estavam para ser entregue, eles pararam. Eu fui ontem a Fortaleza entregar um conjunto habitacional que era para estar pronto em 2018. Faltava só 2% para entregar as casas. E eles não entregaram, então eu fui entregar, porque o povo merece respeito. Eu estou tossindo, porque eu, muito ganancioso, vi uma cocada ali. E eu resolvi colocar a cocada na boca e me caiu aquele pedacinho, minha mãe diria, no goto. Então aquele pedacinho está enrascado na minha garganta, mas ele vai sair. Uma outra coisa importante, vocês têm lembrado da ideia de que nós vamos criar carteira de trabalho verde e amarela. Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados que nesse país, durante 7 anos, o salário mínimo não teve aumento. Vocês estão lembrados que funcionário público passou 7 anos sem ter aumento. Vocês estão lembrados que um presidente que nunca recebeu um reitor na vida dele, nunca recebeu um reitor. Eu, em apenas 1 ano e 7 meses, já convidei 2 reuniões de todos os reitores do Brasil, das universidades e dos institutos federais, porque eu não tenho medo de reitor, e esse dedo que falta não foram eles que morderam. Esse dedo eu perdi numa fábrica e, portanto, eu quero ter uma relação a mais democrática possível. E vou dizer para vocês mais uma coisa. Eu duvido, e eu queria também pedir o apoio da imprensa, queria pedir o apoio das pessoas mais preparadas, mais escolarizadas, professor e um monte de coisa, para me dizer o seguinte: vocês já tinham visto um presidente da República visitar um país, visitar um estado e anunciar a quantidade de coisa que foi anunciada hoje? Veja se na história do Maranhão tem isso. Porque não foi anunciar uma coisa, foi anunciar muitas e muitas coisas. Porque as muitas coisas é a necessidade da maioria do povo brasileiro
que secularmente foi esquecida desse país e nós não vamos esquecer. Quando o ministro da Minas e Energia anunciou Luz para Todos é uma paixão da minha vida. Porque minha mãe dizia, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E o cara que nasce no centro de São Luís, o cara que nasce no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, ele não tem noção do que é o poder da falta de energia. Ele só sabe quando apaga a luz que ele perde a novela. Ele fica ponto da vida e xinga, e chuta a televisão, e chuta os artistas. Mas é uma vez ou outra na vida. Ainda tem uma vela para acender qualquer coisa. Mas veja, e o povo que nasceu, ficou adulto, casou, sabe, e vive criando filhos à luz de candeeiro. Vocês sabem o que é fazer comida num fogão de lenha à luz de candeeiro? Vocês sabem o que é cozer um botão, colocar o botão numa camisa com luz de candeeiro? E eu tenho experiências extraordinárias. Um dia, eu fui inaugurar o Luz para Todos numa casa da Bahia. E quando a mulher estava com as crianças, duas que estavam e uma que estava dormindo, que eu acendi a luz, essa mulher queria sair correndo dentro de casa porque nunca tinha visto tanta claridade na vida dela. Ela estava cega de tanta luz. Aí eu segurei ela, peguei na mão dela, e ela foi no quarto ver o filho que estava resmungando. Ela voltou e falou para mim, presidente, eu nunca tinha visto o meu filho dormindo. É a primeira vez que eu estou vendo o meu filho dormir. Olha, vocês não têm noção do que é uma pessoa que nunca tinha visto uma televisão. Às vezes pessoas andavam quilômetros e quilômetros para ir numa casa de uma pessoa para ver um jogo. Para ver um jogo, não do Corinthians que não está bom, da seleção brasileira. Sabe? E quando a gente levava Luz para Todos, a primeira coisa que eles queriam era uma geladeira, era um liquidificador, era uma televisão, era uma bomba para puxar água, era uma casa de farinha. Isso não tem valor. E por que foi feito, ministro? Foi feito porque nós tomamos a decisão, a presidenta Dilma era a ministra de Minas e Energia, e a gente resolveu colocar 20 bilhões de reais, a gente pagava 80%, os governadores pagavam 20%, terminou os governadores não pagando, e nós assumimos 100% de garantir que nenhum cidadão brasileiro iria viver nas trevas. Nós trouxemos o cidadão do século XV para o século XXI, quando a gente está sendo a luz. E, lamentavelmente, depois do golpe contra a presidenta Dilma, acabou Luz para Todos. Aí virou escuridão para todos. E acabou também o programa Água para Todos, que era um programa que nós tínhamos feito 1.400.000 cisternas para levar água para o povo pobre nas regiões mais distantes desse país. Eles simplesmente pararam, porque na cabeça deles, pobre não precisa disso. Pobre, se não der certo, que morra. E para nós, não. Para nós, o ser humano não é medido pelo berço que ele se nasce, não é medido pela quantidade de dinheiro que ele ganha, não é medido pela qualidade da casa. O ser humano, para nós, é respeitado como ser humano. Ele é gente e tem que ser tratado com respeito. Então, eu lembro, Brandão, que quando eu resolvi fazer a transposição do Rio São Francisco, só para vocês saberem, Dom Pedro II, em 1846, queria fazer a transposição do São Francisco. A Bahia não deixava, Alagoas não deixava, Sergipe não deixava, achando que era dono, Minas Gerais não deixava. E quando eu assumi a presidência, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer. Porque eu nasci num lugar que não chovia. Eu sei o que é com 7 anos de idade e pegar um pote d'água no açude e você ficar separando o cocô da vaca, o cocô do cabrito, o cocô da vala, a urina, para você pegar um balde de água, um pote para levar para casa para beber, e colocava num outro balde para sentar. Depois de tantas horas sentava, você tirava numa canequinha para beber. A gente não tinha cultura, a gente não sabia filtro, a gente não sabia ferver a água, a gente bebia aquela água
totalmente improvável de ser vivida. É por isso que a gente vai das regiões mais pobres e a gente encontra pessoas de 18 anos, de 20 anos, sem dente na boca, exatamente porque não tinha água de qualidade para que pudesse tratar, sabe, o seu dente para poder beber ou lavar a boca. E é por isso que eu criei o Brasil Sorridente. Eu criei o Brasil Sorridente porque dentista era um artigo de luxo nesse país. Porque uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu duvido que na história do Maranhão, um presidente da República e seus ministros vieram com o governador no único dia anunciar a quantidade de coisa que nós anunciamos para o Maranhão. Nós estamos plantando e nós vamos colher. Minha mãe morreu, eu estava preso por causa da greve de 1980. Minha mãe não sabia que eu estava preso porque a gente decidiu não contar para ela. Aquela famosa greve de 41 dias dos metalúrgicos do ABC. E eu fico sempre imaginando o esforço que a minha mãe teve para que eu fosse para o Senai. Eu sou o primeiro filho da dona Lindu. De 12 que morreram, 8 que sobreviveram, eu sou o primeiro filho da dona Lindu a ter um diploma primário. Eu sou o primeiro a ter um curso técnico. Eu fui o primeiro a ganhar mais que o salário mínimo. Por isso eu fui o primeiro a ter uma geladeira, o primeiro a ter uma televisão, o primeiro a ter um carro, e o primeiro a ter a casa, e o único a ser presidente da República, graças a vocês que me elegeram 3 vezes presidente da República. E eu quero que você saiba, Brandão, eu todo dia converso com a minha mãe. Todo santo dia. Eu não começo o dia sem conversar com a minha mãe, porque eu tenho certeza que eu sou a encarnação dela. Eu tenho certeza que eu estou com o DNA dela. Eu tenho certeza que eu estou com uma célula dela. E eu tenho certeza que eu tenho que ser tão digno. Eu tenho que ter tanto carinho pelo povo como ela teve por mim e a paciência que ela tinha. Minha mãe tinha dia que não tinha comida para fazer e ela não reclamava. Ela falava, hoje não tem, mas amanhã tem. E assim foi a minha vida. E assim eu fui criado. Uma mulher que com 8 filhos teve coragem de se separar do marido, 8 filhos de menor, e morar num barracão. E nunca mais voltou, porque quando nós chegamos de Pernambuco, ela descobriu que meu pai tinha outra mulher e uma penca de filho. E ela, por dignidade, falou, eu não vivo com um homem com 2 mulheres. Eu só vivo com quem gosta de mim e me respeita. E minha mãe criou 8 filhos. Então esse é meu paradigma de vida. Eu, de vez em quando eu vejo algumas pessoas mais granfinas não gostarem de mim, eu não ligo. Porque se ao invés de estar aqui agora, se ao invés de estar tomando café no Natal com os catadores de material reciclável, se ao invés de estar ficando no acampamento do Sem Terra, se ao invés de estar indo no Rio Grande do Sul, como eu fui, se eu tivesse com a calça branca, um lencinho branco no bolso, jogando golfe, todo mundo falava bem de mim. Mas eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu represento e sei para onde eu vou. E é por isso, companheiros e companheiras, que eu estou aqui muito orgulhoso, dizendo, Brandão, obrigado pelo gesto de vocês. Aliás, vou contar a última, porque eu tenho que visitar o Sarney ainda, porque não é possível vir no Maranhão, o Sarney com 94 anos, eu não passar na casa dele, da dona Maria. Eu vou. Mas eu vou contar essa história. O Brandão entra na minha sala e fala, presidente, o governo está muito duro. Eu tenho uma obra de 5 quilômetros, levou o mapa lá com o desenho, e essa obra é importante para São Luís, presidente. O senhor não tem noção que vai desafogar o trânsito de uma avenida chamada Avenida Holandesa, se não falha a memória. Às vezes as pessoas demoram 3 horas para chegar em casa. Se o senhor construir essa litorânea, vai ser um milagre, 5 quilômetros. Eu fiquei pensando, por que um cara vem aqui e me pede uma obra de 200 quilômetros, 1000 quilômetros, eu quero lhe pedir só 5 quilômetros. Aí, isso foi numa sexta-feira. Eu falei, Brandão, eu vou pensar com carinho nisso, porque eu tenho a minha turma que cuida do PAC. E para entrar lá é difícil, tem que ter projeto. Aí quando foi no domingo, me deu vontade de ir na casa do Sarney, visitar o Sarney. Aí eu liguei para o Sarney e falei, presidente, eu quero ir na sua casa com a Janja. Eu vou levar um bolo de macaxeira e um bolo de coco e vou tomar um café com o senhor e com a dona Marli. 5 horas da tarde, eu chego na casa do Sarney. Ele estava, Brandão, impecavelmente vestido de terno e gravata, e eu com sapato sem meia, com uma calça jeans, uma camisa, todo esculhambado.
Porque o Sarney sempre foi uma figura muito elegante e sempre se cuidou muito. E a hora que eu cheguei, fui cumprimentar o Sarney, a primeira coisa que ele falou: presidente, atende o Brandão naquela obra litorânea. Aí eu falei, eu posso ter coragem de negar para o Brandão, mas negar para o Sarney, eu não vou negar. E por isso nós decidimos incluir a obra, e eu peço a Deus, Brandão, que você conclua essa obra logo. Não deixe o povo esperar. Hoje que dia que é do mês? Hoje é 21 de junho, marca a data. E vamos cada dia cobrar do Brandão. Como é que está a litorânea? Como é que está a litorânea? Porque quando ela foi inaugurada, eu virei aqui inaugurar a litorânea junto com vocês. E eu vou vir num dia, na véspera, porque alguém um dia vai ter que me convidar para tomar um banho de praia. Hoje então eu viajo o Brasil inteiro desde 1975. Eu vou a todos os estados, eu vou ao Rio de Janeiro, eu vou a Copacabana, eu vou a Ipanema, eu vou nunca ninguém me convidou para ir na praia. É só reunião e comício, reunião e comício. Eu não quero mais reunião, eu quero uma praia aqui no Maranhão para tomar um banho.